once again. E aí, rapaziada, mais um aulão com o tio Dani. Galera, hoje a aula, tá? O nosso foco é a continuação: Brasil Colonial 1, Brasil Colonial 2, Brasil Colonial 3, Brasil Colonial 4, tá? Pra gente não esquecer, no Brasil Colonial 3, pessoal, a gente falou sobre União Ibérica, a gente falou sobre a invasão francesa no Brasil, que foi por 3 vezes. A gente focou principalmente na invasão holandesa, no período que os holandeses ficaram no nordeste do Brasil, de 1630 até 1654. Frisamos o período em que Maurício de Nassau-Siegel, foi um homem nomeado pela Companhia das Índias Ocidentais, que era uma empresa holandesa para administrar a Nova Holanda, que era aquela área no Nordeste brasileiro comandada pelos holandeses. Falamos sobre o bom governo dele, falamos sobre a insurreição pernambucana, quando os holandeses são expulsos em 1654 de forma definitiva do território brasileiro. Também falamos de forma bem rápida, tá? Sobre a decadência do ciclo açucareiro. Pessoal, assim, ó, pra gente não esquecer, antes de continuarmos aqui com o Brasil Colonial parte 4, quando os holandeses foram expulsos do Brasil em 1654, eles levaram consigo mudas de cana-de-açúcar. Essa cana-de-açúcar eles vão plantar em uma colônia holandesa que até hoje é um território pertencente à Holanda, localizado no Caribe, chamado Antilhas Holandesas. Caribe, pessoal, é uma região quente. Por que é quente? Porque é muito próximo à linha do Equador. Nas Antilhas Holandesas, os holandeses vão plantar cana, colher a cana, moer a cana, produzir o açúcar mascavo, refinar e branquear. A partir do momento que os holandeses são expulsos do Brasil e eles começam a cultivar a cana nas Antilhas Holandesas, o açúcar brasileiro ou o açúcar português produzido no Brasil, ele perde valor. Então, na segunda metade do século XVII, dá-se início ao enfraquecimento, à decadência do ciclo açucareiro. Período onde Portugal, pessoal, vai entrar numa grave crise econômica, chegando quase a ir à falência. Só não vai à falência porque vai ser salvo financeiramente pelos ingleses, até que no final do século XVII, graças aos bandeirantes, que é o nosso primeiro assunto da Brasil Colonial parte 4, os bandeirantes descobrem metais e pedras preciosas na região onde hoje está localizado o estado de Minas Gerais. Então, galerinha, o início da nossa aula Brasil Colonial parte 4, nós vamos dar início falando sobre os bandeirantes. Aqui, tá? Eu decidi botar, pessoal, essa imagem de início, porque essa imagem, pessoal, isso aqui é uma imagem idealizada, tá? Isso aqui é uma imagem idealizada. Depois a gente vai falar o porquê disso, tá? Essa imagem representa Jorge Domingo Velho. Jorge Domingo Velho, pessoal, segundo a documentação histórica, no século XVII, ele era um bandeirante. Ele foi pago pela coroa portuguesa e Jorge Domingo Velho foi responsável pela destruição do Quilombo dos Palmares e, segundo reza a lenda, pela morte de Zumbi dos Palmares, o segundo grande líder do Quilombo dos Palmares, porque o primeiro líder foi Gangazumba, seu tio. Então a gente vai iniciar aqui o Brasil Colonial parte 4, continuamos no século XVI e no século XVII. Então, o nosso primeiro assunto é os bandeirantes e eu começo com a figura de Jorge Domingo Velho, bandeirante responsável pela destruição do Quilombo dos Palmares. O maior quilombo do Brasil e o que mais tempo durou, por volta de 100 anos. Beleza, galerinha? Bandeirantes. Pessoal, se a gente observar, tá? Por exemplo, não estou fazendo uma propaganda, mas é só uma observação que faz parte do assunto. Existe uma emissora de televisão chamada Band, que na realidade o nome é Bandeirantes. Às vezes eu pergunto para os alunos, pessoal, de onde é a Bandeirantes, né? A Globo é do Rio de Janeiro, o SBT é de São Paulo,
De onde é a Bandeirantes? Ah, professor, Rio de Janeiro, a Bandeirantes é de São Paulo. E por que alguém, ou um grupo, ou uma pessoa, resolveu criar em São Paulo uma emissora de televisão com o nome Bandeirantes? Porque, meus queridos, os Bandeirantes, ou atividade Bandeirantes, é um símbolo de São Paulo. Por exemplo, a Avenida Raposo Tavares é uma importante avenida do estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Raposo Tavares era um Bandeirantes. A Avenida Anhanguera, inclusive existe uma universidade chamada Anhanguera. A Anhanguera era um Bandeirantes. Existe a própria Avenida Bandeirantes. Existe um dos monumentos mais importantes da cidade de São Paulo, que é um monumento em homenagem aos Bandeirantes. E por que os Bandeirantes, pessoal, são um símbolo da cidade e do estado de São Paulo? Porque a atividade Bandeirantes surgiu no estado de São Paulo, mais especificamente na cidade de São Vicente. Aquela cidade, galera, lá, Brasil Colonial Parte 1, cidade criada por Martim Afonso de Souza em 1532. Martim Afonso de Souza, que foi enviado pela coroa portuguesa para dar início ao processo de colonização do Brasil. E para dar início ao povoamento do território brasileiro, ele vai instalar, ele vai criar um núcleo urbano, a primeira vila, hoje a cidade de São Vicente, uma cidade localizada ao sul da cidade portuária de Santos, litoral de São Paulo. Tá? Então os Bandeirantes, pessoal, eles são um símbolo de São Paulo, tá? Porque eles nasceram em São Paulo, na cidade de São Vicente. Inclusive, galerinha, quando vocês fizerem uma prova, um vestibular, um Enem, tiver assim, os vicentistas saíram de São Vicente. Os Bandeirantes, pessoal, como eles nasceram, como essa atividade foi criada em São Vicente, o Bandeirantes também é chamado de vicentista. Então, toda vez que vocês fizerem um vestibular, um concurso público, um Enem ou uma prova, encontrar a palavra vicentistas, é a mesma coisa que Bandeirantes. Bandeirantes é a mesma coisa que vicentistas. Beleza? Pergunta, professor, por que os Bandeirantes nasceram em São Vicente, se lá no século XVI e XVII o polo econômico do Brasil era a região Nordeste com o ciclo da cana-de-açúcar? Por isso mesmo, meus queridos, a atividade Bandeirantes, ela não é proveniente da riqueza. A atividade Bandeirantes é uma atividade proveniente da pobreza. São Vicente, pessoal, apesar de ter sido a primeira vila do Brasil, capitania de São Vicente, pertencente a Martim Afonso de Souza, foi uma das poucas capitanias que deram certo dentro daquele projeto das capitanias hereditárias que nós estudamos em Brasil Colonial 2, tá? São Vicente era uma região distante do núcleo econômico, que era o Nordeste. São Vicente fica no Sudeste, onde hoje é São Paulo. Então São Vicente era caracterizada pela pobreza, pelo desenraizado, ou desenraizamento. Ufa, saiu. O que significa isso? O que é uma pessoa desenraizada? Por que o Bandeirantes ele é desenraizado? É uma pessoa que não é presa à terra. Tipo, eu não vou sair de Florianópolis porque eu amo essa cidade, eu vou sentir saudade dos meus amigos, da minha família, do meu bairro, do meu colégio. Isso é uma pessoa enraizada. O Bandeirantes, ele é desenraizado por quê? Primeiro, pessoal, porque ele vivia numa região muito distante do polo econômico, distante da capital, Salvador, uma região pobre, onde raramente, pessoal, com exceção de um período que o algodão deu certo, um pouquinho a cana, onde raramente havia algum comércio que se desenvolvesse, alguma atividade agrícola que se destacasse. Então, como a pobreza, a distância com o polo econômico, ela era muito marcante em São Vicente, essa região ela não prendia as pessoas não ficavam, nossa, não vou sair de São Vicente porque aqui a vida é boa, porque aqui é tranquilo, não. Como aquela região ela era marcada pela extrema pobreza, pela falta de uma atividade comercial ou agrícola que se destacasse, como ela ficava longe de Salvador, longe do Nordeste, as pessoas que habitavam São Vicente
e outro, uma região muito próxima, regiões pertencentes aos espanhóis, de acordo com o Tratado de Tordesilhas. As pessoas que viviam em São Vicente, elas eram desenraizadas, elas não eram presas à terra. Isso, obviamente, pessoal, vai favorecer para que essas pessoas se dedicassem à atividade de bandeirantes. Então, a pobreza, o desenraizamento, o fato de estar longe, distantes do polo econômico e o uso da mão de obra indígena. Pessoal, a maior prova da pobreza da região de São Vicente era o uso da mão de obra indígena. Porque vocês poderiam me perguntar, tá, professor, por que eles não utilizavam mão de obra escrava do negro africano? Porque o escravo da África era muito caro. As pessoas em São Vicente, como era uma região onde a atividade comercial agrícola não vingava, não se destacava, eles não tinham dinheiro para comprar escravos africanos. Isso é uma prova da pobreza, da falta de recurso da região de São Vicente. Então as pessoas dessa região, os futuros bandeirantes, eles já adentravam a floresta para capturar índios para escravizar, porque não tinham condições financeiras de comprar o escravo africano, que era muito caro. Então essas razões, pessoal, ou esses fatores vão colaborar lá no final do século XVI, 1550, 1560, 1570, com o surgimento da atividade bandeirantes. Um outro detalhe bem interessante, pessoal, como eu falei no início da imagem, uma imagem idealizada. Quando a gente vai no Google, aí põe lá, atividade bandeirantes, vai aparecer fotos de pinturas, de gravuras, de desenhos dos bandeirantes. Se a gente olha, pessoal, o rosto dos bandeirantes nessas gravuras, nessas pesquisas no Google, a grande maioria vão ser rostos de europeus, portugueses, espanhóis, brancos, até com cabelo preto ou castanho. Pessoal, a grande maioria, a maioria maciça dos bandeirantes eram mamelucos. O que é um mameluco? A mistura do branco com o índio. Então essas imagens, pessoal, que a gente pesquisa, que nos aparece quando a gente pede para buscar imagens sobre os bandeirantes, são imagens idealizadas, é um faz de conta. Pessoal, criou-se um mito durante muito tempo. Eu já tenho 45 anos, tá? Quando eu estava lá, sei lá, na minha 4ª série do primário, 5ª série do primário, nos ensinavam que os bandeirantes eram heróis, que os bandeirantes eram desbravadores que entravam no interior do Brasil, caçadores e heróis, aventureiros. Desbravadores eu até posso acreditar. Aventureiros eu até posso acreditar. Que entravam para caçar, sim, mas heróis, não. Os bandeirantes jamais foram heróis, jamais. Os bandeirantes, na sua grande maioria, assassinos, ladrões, sequestradores, estupradores. De heróis, pessoal, desbravadores sim, eles desbravavam. Aventureiros sim, com certeza. Que caçavam sim, mas heróis jamais. Nunca foram heróis. Isso foi uma imagem, pessoal, idealizada, que passaram para nós sobre os bandeirantes. Mesmo exemplo aqui, ó, voltando à imagem. Uma roupa bonita. Não tem um semblante de um mameluco, parece um português. Todo bonitinho. Pessoal, isso não existe. Normalmente os bandeirantes, os seus trajes eram muito rústicos, muito arcaicos. Isso aqui é uma imagem idealizada. Jorge Domingo Velho, ele realizou um serviço para a coroa portuguesa, que era destruir o Quilombo dos Palmares, e em troca, além de dinheiro, ele exigiu que a coroa o perdoasse de todos os seus crimes: assassinatos, sequestros, roubos e estupros. Jorge Domingo Velho. Então isso, normalmente, galera, a imagem que nos passam dos bandeirantes é uma imagem idealizada. E ponto final. Beleza?
Pessoal, atividade. Atividade de Bandeirantes, assim, eu sempre digo, quem era o Bandeirantes? O Bandeirantes nasceu em São Vicente, a atividade Bandeirantes ela é proveniente da pobreza que caracterizava a região. A maioria dos bandeirantes eram mamelucos, então era uma mistura, uma miscigenação do branco com o índio. Isso facilitava muito a caçada de índio, porque eram pessoas que conheciam os hábitos de vida dos índios, dos nativos brasileiros. Pessoal, e o Bandeirantes tem uma outra característica, ele é tipo um mercenário. E aí a gente usa aquele ditado, pagando-se bem, que mal tem. Então, o Bandeirantes, ele fazia as mais variadas atividades, pagando-se bem, que mal tem. Dentre as principais atividades praticadas e realizadas pelos bandeirantes, a atividade de apresamento, quando o bandeirante, que já era algo que ele fazia há muito tempo, ele era pago ou por conta própria, adentrava as florestas do interior do Brasil para caçar o índio e vendê-lo como escravo. Bandeirismo de prospecção é quando bandeirantes, por vontade própria, ou normalmente pago por um grande senhor de engenho, ou pago pela própria coroa portuguesa, para adentrar o interior do Brasil à procura de vestígios de metais e pedras preciosas. Já vou antecipar uma coisinha que é lá no final do vídeo, pessoal. A atividade bandeirantes de prospecção, no final do século XVII, num período onde a coroa portuguesa estava passando por uma grave crise financeira, causada pela decadência do ciclo do açúcar. No final do século XVII, os bandeirantes de prospecção foram responsáveis pela descoberta de metais e pedras preciosos em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. E isso vai deflagrar, principalmente em Minas Gerais, o ciclo da mineração, que vai salvar financeiramente Portugal durante uns 70, 50 anos. Mas isso agora, pessoal, é uma outra história. Bandeirismo de sertanismo de contrato. Pessoal, essas não são as únicas 3 atividades praticadas pelos bandeirantes. Dentre as várias atividades, porque pagando-se bem que mal tem, essas seriam as 3 principais, mas existiam outras atividades. Sertanismo de contrato, destruir quilombos, foi o que fez Jorge Domingo Velho, tá? E recapturar escravos fugitivos, sejam eles índios, sejam eles negros, ou até se existir algum escravo branco. Pagando-se bem, que mal tem. Um outro detalhe, pessoal, quando a atividade bandeirantes, pessoal, bandeirantes não é uma pessoa sozinha, bandeirantes era um grupo de pessoas. O Jorge Domingo Velho tinha um grupo de 1.500 pessoas. Existiam bandeirantes com 100 pessoas, bandeirantes que tinham uma equipe de 1.000 pessoas, de 500 pessoas. Bandeirantes não é apenas uma pessoa, é um grupo que tem um líder. No caso lá da nossa primeira imagem, o líder daquele grupo bandeirantes era Jorge Domingo Velho, tá? Então, essas aqui são as 3 principais atividades dos bandeirantes, mas existiam outras atividades que os bandeirantes praticavam. E quando o bandeirantes ele trabalhava para a coroa portuguesa, as expedições para o interior do Brasil, realizadas pelos bandeirantes, mas financiadas pela coroa portuguesa, pelo governo, eram chamadas de entradas. Expedições bandeirantes, financiadas pela coroa portuguesa, com os mais variados objetivos, era denominada de entrada. Beleza, galerinha? Pessoal, aqui, mais uma imagem idealizada do Bandeirantes. Se a gente olhar, seja o rosto dos 4 que estão aqui, nenhum deles parece ter uma miscigenação do branco com o índio. Parecem portugueses. Estão com calça, tipo uma farda de soldado, uma farda de exército. Isso é uma imagem idealizada, isso não existe. Se vocês observarem a minha esquerda, à direita de vocês, vai aparecer um padre, uma cruz, pessoas rezando e uma floresta. Pessoal, isso aqui é uma representação dos jesuítas.
Isso aqui é uma representação dos jesuítas e aqui é uma representação idealizada dos bandeirantes. Tá, professor, mas por que o senhor está apresentando para nós uma imagem de bandeirantes, uma imagem estilizada com a imagem de padres de um jesuíta? Isso, obviamente, do século XVI e século XVII. Pessoal, vocês em algum momento da vida escolar de vocês, quinta série, sexta série, sétima série, oitava série, tá? Hoje, né, sexto ano, sétimo ano e oitavo ano, vocês podem até não lembrar, mas vocês já escutaram falar em missões jesuíticas. Nós também chamamos as missões jesuíticas de reduções jesuíticas. Eram cidades, missões jesuíticas, também chamadas de reduções jesuíticas, eram cidades, tipo cidades, vilas, tá? Isso aqui é uma imagem, pessoal, um desenho, tipo panorâmico do que seria uma missão jesuítica. Então a gente observa que não é uma coisinha grande, tá? Seriam cidades. Isso é uma imagem, pessoal, de uma estrutura hoje, uma imagem, uma foto tirada hoje, né? De uma estrutura que permaneceu em pé, que não foi destruída, de uma antiga missão jesuítica. Essa imagem é de uma missão jesuítica no estado do Rio Grande do Sul, tá? Quando os jesuítas, pessoal, da Companhia de Jesus, criada pelo Inácio de Loyola durante a Contra-Reforma, que foi um movimento para combater a reforma de Martinho Lutero, a Companhia de Jesus tinha como objetivo, através da utilização do trabalho dos jesuítas, de espalhar a fé católica, principalmente pelo mundo novo, ou pelo novo mundo. Quando a gente fala, pessoal, novo mundo, nós estamos nos referindo ao continente americano. Então, esses jesuítas vieram para o continente americano, principalmente colonização espanhola e portuguesa. Estados Unidos e Canadá é outra história. Esses jesuítas, pessoal, no intuito de catequizar a população nativa, ou como diziam na época, salvar a alma dos indígenas, eles criaram cidades chamadas de missões jesuíticas ou reduções jesuíticas. E os índios, pessoal, essa cidade era basicamente habitada por índios. Então seria, sei lá, 98% dos habitantes seriam índios, 2% seriam jesuítas. Mas quem tinha um controle administrativo e político e econômico eram os jesuítas. Aqui os índios eram catequizados. Tá, beleza, professor. Então o senhor explicou para nós que as missões eram núcleos urbanos criados pelos jesuítas da Companhia de Jesus aqui no Brasil ou na América Espanhola, existia na América Espanhola também, com o objetivo de catequizar os índios, salvar a alma dos índios. Sim, mas professor, o que isso tem a ver com os bandeirantes? Por isso, meus queridos, da imagem anterior, os índios ou os nativos que eram catequizados nas missões, eles tinham 3 características primordiais. Primeiro, eles sabiam falar o português. Eles aprenderam para ser catequizados a falar o português. Segundo, eles sabiam um trabalho agrícola. A principal atividade econômica das missões era a agricultura. E terceiro, como eles foram catequizados, pessoal, eles foram ensinados a eles que sobre o pecado, que se eles fizessem algo errado, eles seriam condenados por Deus, seriam condenados ao inferno, que existe um Deus que está vigiando. Então o índio das missões, ele sabia o português, ele sabia o trabalho agrícola e ele tinha a noção de pecado. Dentro do mercado de escravos, esquece, pessoal, o negro africano, mas dentro do mercado escravo indígena, os índios das missões, dentro desse mercado, pelo fato de falarem português, saberem agricultura e ter a noção de pecado, eles valiam mais. O valor de um índio das missões, o valor de um índio catequizado dentro do mercado de escravos era muito maior do que um índio, entre aspas, selvagem ou não catequizado. Então era muito frequente, era muito comum
os bandeirantes de apresamento atacarem as missões jesuíticas e, consequentemente, entrarem em atrito com os jesuítas e matarem os jesuítas para capturar esses índios das missões e vender no mercado de escravos por um preço bem maior. Um pouco mais para frente da aula, pessoal, a gente vai falar sobre isso. Então era muito frequente os bandeirantes, principalmente os bandeirantes que realizavam o bandeirismo de apressamento, de atacarem as missões. Não era uma coisa fácil, pessoal, atacar as missões, porque nas missões, além da agricultura, da religiosidade, eles treinavam técnicas militares e tinham um exército formado por índios. Então não era fácil atacar uma missão. Mas por que os bandeirantes atacavam? Porque financeiramente valia a pena. Porque o preço do escravo, do índio catequizado no mercado de escravos, era 10, 15, 20 vezes maior do que um índio não catequizado. Beleza? Então a relação bandeirantes e igreja, pessoal, ela é um tanto quanto... Me fugiu a palavra, um tanto quanto... estreita, não... me fugiu a palavra, mas eu já vou lembrar. Um tanto quanto delicada. Essa era a palavra. Pessoal, assim, uma outra dica, né? Essas ruínas de uma antiga missão ficam ali no município de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. Se um dia vocês tiverem oportunidade, tempo e dinheiro, não é tão longe assim, tá? Visitem o município de São Miguel das Missões. Então existe lá, bem preservado, as ruínas do que era antigamente uma missão jesuítica, mas que foram destruídas pelos bandeirantes. Beleza, galera? Mas essas missões existem no Rio Grande do Sul, a gente vai encontrar no norte, Pará, Amazonas, e em algumas regiões da América Espanhola. Que América Espanhola, professor? Argentina, Uruguai, Chile. Companhia de Jesus, o pessoal não era só portuguesa. Haviam jesuítas espanhóis e haviam jesuítas portugueses, até porque, meus queridos, Inácio de Loyola, o cara que criou a Companhia de Jesus, era espanhol. Inácio de Loyola. Pessoal, saindo um pouco dos bandeirantes, tá? A gente vai adentrar agora um assunto referente ao povoamento. Tem até, pessoal, uma certa relação com os bandeirantes, tá? Então, por exemplo, se eu perguntasse para vocês, pessoal, que fatores colaboraram com o povoamento do litoral do Nordeste? Que fatores colaboraram com o povoamento do litoral do Nordeste, litoral da Bahia, litoral de Pernambuco, de Sergipe, de Alagoas, do Ceará, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Piauí e do Maranhão? Professor, foi a cana-de-açúcar, o ciclo da cana-de-açúcar. Ok. O principal fator que vai colaborar com o povoamento do litoral nordestino é a atividade açucareira. Mas se eu fizer uma outra pergunta, qual fator ou quais fatores colaboraram com o povoamento do interior do Nordeste, do sertão do Nordeste? E aí, pessoal, não é a cana. Por incrível que pareça, por que eu falo incrível, pessoal? A pecuária. Pessoal, professor, mas pecuária? Pecuária é a criação de gado. O gado automaticamente ele precisa comer capim, ele precisa de pasto, então precisa ser uma região onde tenha grama, uma região verde. Mas quando eu olho uma imagem na televisão, professor, normalmente, quando há uma imagem que representa o sertão do Nordeste, é a caatinga, semiárido, tudo seco. Sim, pessoal, a caatinga é uma característica do interior do sertão do Nordeste. Mas o sertão do Nordeste, o interior do Nordeste, ele não é todo a caatinga. Existem áreas, e não são poucas, e não são pequenas, do interior do Nordeste, que são extremamente férteis. Se duvida, pergunte a um professor de geografia. Existem áreas, imensas áreas dentro do Nordeste, no interior do Nordeste, tá? Que não é caatinga, são áreas extremamente férteis. Principalmente áreas ali que circundam, que seguem o Rio São Francisco, um baita rio, tá? Então, apesar do susto de alguns, tá?
A pecuária, pessoal, a pecuária vai ser um dos principais fatores que vai colaborar com o povoamento do interior do Nordeste e não o litoral. Tá, pessoal, mas para que eles criavam gado? Pessoal, a atividade açucareira exigia o trabalho de muitas pessoas. Eram escravos, o capataz, o feitor, o senhor de engenho, a família do senhor de engenho que era gigantesca, aí tinha um padre, aí tinha o carpinteiro, que era uma mão de obra especializada. Então, essa galera toda, pessoal, precisava comer. Então, no litoral se plantava a cana. Na parte de trás, numa área menos certa, que a área principal, pessoal, era usada para plantar cana. Porque cana, na época, século XVI e XVII, era a atividade principal. A gente não pode esquecer que a gente está falando de um período onde predomina o plantation, monocultura, mão de obra escrava e latifúndio. O que é monocultura? É a realização de uma só atividade econômica. Nesse período que a gente está englobando aqui é a cana-de-açúcar. Então o litoral era circundado pela cana-de-açúcar e na parte de trás era criado o gado que servia, pessoal, não é só para alimentar. Pensa, o gado ele servia para transporte. Ah, vamos transportar a cana de um lugar para o outro, ou transportar uma outra coisa. Força motriz. Pessoal, muitos engenhos, eles não eram movidos a água, eles eram movidos à força do boi. O boi girava uma roda, que girava uma outra roda, que girava uma outra roda. Não sei se vocês já presenciaram como é que é um engenho. E aí se amassava a cana para se produzir o caldo de cana, que lá na frente daria origem ao açúcar mascavo. E obviamente o couro. Só se a gente olhar, por curiosidade, vou dar um exemplo, voltando para o século XX. Se a gente olhar a roupa dos cangaceiros, é couro. A roupa, pessoal, na época da grande maioria das pessoas que trabalhavam, principalmente junto ao gado, eram feitas de couro. Então, o gado, além da alimentação da carne, comida, ele era usado como transporte, força motriz, o couro e tudo isso, pessoal, em função da atividade açucareira. Eu até cito aqui embaixo bem rapidinho, tá? O papel do vaqueiro. Pessoal, o vaqueiro, ele vai existir tanto na pecuária do Nordeste como na pecuária aqui do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul. Tá? Ou lá no faroeste americano, é igual, tá? O vaqueiro, ele não é escravo, tá? Só essa galera, tá? Que trabalhava com a pecuária, no caso aqui do Nordeste, a pecuária, que era uma atividade complementar ao açúcar, ajudava para o transporte, para girar o engenho, ou a roupa das pessoas e o alimento. Esse vaqueiro, ele não era mão de obra escrava, tá? O vaqueiro, ele até poderia ser um negro, poderia ser um mameluco, poderia ser a mistura do branco com o índio, mas ele não era mão de obra escrava. Alguns vaqueiros eram mão de obra assalariada, então recebiam salário. Outros vaqueiros trabalhavam em troca de cavalo, em troca de um pedaço de terra, em troca de, tu vai levar uma boiada para mim, aí eu vou te dar 5 bois. Tu trabalha para mim durante um tempo, eu te dou um pedaço de terra em tal local. Mas o vaqueiro, pessoal, aquele homem que trabalha com a pecuária, ele não é mão de obra escrava, mesmo que ele seja negro. Ele não é mão de obra escrava. Ou ele é mão de obra assalariada, ou ele faz aquele trabalho, que é um trabalho extremamente pesado e perigoso, em troca de cavalo, em troca de boi ou em troca de terras. Então, se a gente observar, tá, o interior do Nordeste, ele vai ser povoado em função da cana-de-açúcar, mas não por causa da cana. É por causa da pecuária, da criação de gado criado com esses objetivos, sempre ligados à cana-de-açúcar, mas conforme o plantio de cana vai aumentar, esse gado vai sendo empurrado mais para trás. Até um fato bem curioso, galera, no século XVII, ali no início do século XVII, a coroa portuguesa, ela criou uma lei no Nordeste, né,
onde era proibido a pecuária ou a criação de gado no litoral. Então, mesmo que houvesse espaço no litoral, a partir do século XVII, houve uma lei proveniente lá de Portugal que proibia a atividade pecuária ou a atividade pecuarista no litoral, somente no interior. E aí, contando que essas plantações de cana vão crescendo, esse gado vai ser empurrado para trás. E automaticamente, pessoal, todo um contingente populacional vai vindo mais para o interior. Tá, professor, mas esse gado vai vir mais para trás, a região árida. Pessoal, o local, os principais locais aonde a pecuária se instalou no interior do Nordeste foram em áreas próximas a rios, então áreas férteis, e principalmente próximas ao rio São Francisco. Se um dia vocês tiverem curiosidade, vão lá no YouTube ou vão lá no Google e põe lá Rio São Francisco e peguem uma imagem. Pessoal, é um rio, ele é gigante, gigantesco. E a área em volta dele, se vocês pegar uma foto de satélite, uma foto onde vai seguindo o Rio Francisco, a área onde segue o rio, ela é extremamente fértil e muito, muito linda. O interior do Nordeste não é só a Caatinga que também tem a sua beleza, também tem a sua beleza. Mas existem áreas do interior do Nordeste que são belíssimas, principalmente ali as áreas muito próximas ao rio São Francisco, que são essas áreas que vão ser usadas pelos pecuaristas para a criação de gado. Conforme a cana empurra o gado para o interior, esse gado vai se estabelecer às margens do rio São Francisco. Junto com ele vem todo um contingente populacional colaborando para com o povoamento do sertão nordestino. A gente não pode esquecer que essa galera aqui, ó, os vaqueiros tinham família, tinham filhos, tinham netos. Então eram pessoas que também eram empurradas para o interior. E só, pessoal, para fazer uma observação, tá? Quando for deflagrado ali no final do século XVII, principalmente início do século XVIII, o ciclo da mineração, esse gado, essa atividade pecuarista realizada no Nordeste, ela vai começar a fornecer carne para a região de Minas Gerais. Antes, no início, atividade açucareira. Quando a atividade açucareira já não é mais o carro-chefe da economia do Brasil, com a deflagração do ciclo da mineração lá em Minas Gerais, esse gado produzido no sertão do Nordeste passa a ser fornecido para a região mineradora. Beleza, galera? Aqui, né, para a gente fazer um adendo, né, pessoal? Aqui é a região Nordeste, tá? Então aqui, ó, o gado, ele começa aqui, ó. Aqui onde é o verde escuro, pessoal, é as áreas de engenho, é as áreas de cana-de-açúcar. Então aqui o gado, mas conforme o tempo, o gado vai ser empurrado aqui, ó, cada vez mais para o interior. Essa linha aqui embaixo, pessoal, é a linha do gado indo em direção a Minas Gerais, como eu falei agora. Com a decadência do ciclo açucareiro, ali no final do século XVII, início do século XVIII, com a deflagração e o fortalecimento da atividade ligada à extração do ouro e diamante, esse gado que não vem mais agora para o açúcar, vai passar a ser consumido, fornecido para a região de Minas Gerais. Beleza, galera? Vamos embora lá. Pecuária no Sul. Pessoal, assim, ó, a gente sabe que hoje, tá? Eu posso estar até enganado, mas eu acho difícil, mas hoje o estado o maior produtor de gado no Brasil, se eu não me engano, me corrijam os professores de geografia, eu acho que é o estado do Mato Grosso. Eu acho que é o estado do Mato Grosso, mas me corrijam se eu estiver errado, os professores de geografia, tá? Mas o Rio Grande do Sul, pessoal, durante um bom tempo, durante acho que mais de um século, foi o estado, a região do Brasil onde mais se destacou, onde mais se produziu gado, onde mais se destacou a atividade pecuarista. Então agora nós vamos falar sobre o povoamento do interior do Rio Grande do Sul. Então, pessoal,
sobre a pecuária, porque a pecuária também, como foi no Nordeste, também no Rio Grande do Sul, é um fator que vai colaborar com o povoamento do interior gaúcho. Pessoal, a atividade pecuarista em geral, tirando a do Nordeste, ela vai se desenvolver, mas por que ela não se destaca tanto? Por causa, assim, haviam terras férteis no Nordeste, mas também havia uma grande área de caatinga. Se a gente comparar a área fértil do Nordeste com as áreas férteis abaixo da capitania de São Vicente, então São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, as áreas férteis abaixo da capitania de São Vicente eram 1 milhão de vezes mais desenvolvidas ou mais férteis do que no Nordeste brasileiro. É uma questão climática, uma questão geográfica, tá? Então, basicamente, o desenvolvimento da pecuária no Brasil do século XVI, XVII e XVIII, ela vai se desenvolver principalmente nas regiões ao sul da capitania de São Vicente. Sul de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e principalmente o estado do Rio Grande do Sul. Pessoal, a gente vai começar aqui, ó. Por que no Rio Grande do Sul tinha tanto gado? Lembra que há uns minutos atrás eu falei sobre as missões jesuíticas, falei, olha pessoal, visitem essas ruínas em São Miguel das Missões, município do Rio Grande do Sul, lá existem ruínas de uma missão, as missões eram cidades criadas pelos jesuítas para catequizar os índios, mas eram atacadas pelos bandeirantes. Pessoal, além da atividade agrícola, as missões jesuíticas também praticavam a pecuária, mas pessoal, missões jesuíticas não é uma vila. Eram as regiões às vezes que habitavam milhares de índios. Então, além da agricultura, uma das principais atividades econômicas das missões, também chamadas reduções jesuíticas, era a pecuária. Só que lá no Rio Grande do Sul, essas missões foram destruídas pelos bandeirantes de apresamento. Ou os índios morreram, ou foram capturados, ou fugiram. Ou os jesuítas morreram, ou eles fugiram. Não, os bandeirantes, pessoal, não prenderiam um jesuíta, porque aí seria um confronto, não seria uma relação muito legal com a igreja, que já não era uma relação muito legal, já era muito delicada. Eles não ousariam ter um jesuíta como prisioneiro. Quando essas missões ou reduções foram destruídas, esse gado, pessoal, eram várias missões, então existiam milhares e milhares e milhares de cabeças de gado. As reduções foram destruídas, esse gado ficou durante um bom tempo perdido, tipo um gado selvagem, um gado que não tinha dono. Milhares e milhares e milhares de cabeças de gado. Como esse gado fica perdido, começa a se divulgar, começa a se propagar, foi encontrado tantas cabeças de gado lá no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul tem gado solto. A notícia, pessoal, que esse gado estava livre, solto, sem dono, atraiu um grande contingente populacional no Rio Grande do Sul. E essas pessoas foram se apossando, uma pessoa de 50 cabeças de gado, outra de 200, outras de 100, colaborando com o povoamento do interior do Rio Grande do Sul. Esse gado que foi abandonado após a destruição das missões jesuíticas vai atrair ao Rio Grande do Sul um grande contingente populacional para se apropriar do gado. Isso, obviamente, meus queridos, é um dos fatores que colabora com o povoamento do interior do estado do Rio Grande do Sul e do sul do Brasil, vamos dizer, e do sul do Brasil, tá? Um outro detalhe muito interessante, pessoal, na época, tá? A gente sabe, vocês sabem que o sal, além de ser um tempero que dá um sabor na carne, dá um sabor em qualquer comida, ele também é usado como conservante. O sal conserva o alimento. Então ele é já usado como conservante, ó, long time. Só que ali na época do século XVII, final do século XVII, não se produzia muito sal no Rio Grande do Sul. Aonde eu quero chegar? A produção
de gado, a produção de carne, era imensamente maior do que a produção de sal. Então, na realidade, antes do ciclo da mineração ser deflagrado lá em Minas Gerais, o valor que era agregado ao gado não era por causa da sua carne, era por causa do couro. Antes da deflagração, ali no finalzinho do século XVII, mas principalmente no início do século XVIII, do ciclo da mineração, não se produzia muito sal do Rio Grande do Sul. Então, o valor que era agregado ao gado não era em função da carne, era em função do couro que era exportado. Uma grande parte da carne, pessoal, como não havia como conservar, devido não tem geladeira, não tem energia elétrica e a produção de sal é muito pequena, boa parte da carne era jogada fora. Quando eu falo jogada fora, pessoal, são toneladas, toneladas e toneladas. Mas, ali no final do século XVII e início do século XVIII, regiões do Rio Grande do Sul começam a produzir sal, começam a se dedicar à produção de sal em grandes quantidades. A partir do momento, pessoal, que o Rio Grande do Sul, um estado que até hoje tem grandes pastagens, uma área fértil gigantesca, que até hoje é um grande produtor de gado, um grande criador de gado. A partir do momento que ali passa a se produzir uma grande quantidade de sal, o aumento na produção de sal, passa a se produzir o charque. Charque, pessoal. O charque, que a gente pode chamar de carne de sol, como comumente era chamada lá no Nordeste, ou a carne seca, pega a carne, atocha ela de sal, enche ela de sal e deixa ela durante alguns dias no sol. Essa carne ela vai ficar uma carne seca, obviamente bem salgada, mas ela vai ficar comestível durante algumas semanas. A partir do momento, pessoal, que no Rio Grande do Sul passa a haver uma grande produção de sal, esse sal vai ser usado para conservar a carne, transformando a carne em charque, ou carne de sol, ou carne seca. E isso acontece bem no início da deflagração do ciclo do ouro em Minas Gerais. Então, toda aquela carne que era jogada fora, que não era consumida ali na região, passa a ser comercializada, tendo como destino a região mineradora em Minas Gerais. Obviamente, pessoal, o couro continua a ter um valor? Com certeza sim. Mas a partir do momento que se produz o charque em grande quantidade, o valor agora do gado não é só o couro, mas é principalmente a carne, porque vai ser o principal alimento da região mineradora. Um outro detalhe bem interessante, tá? Quando acontece, pessoal, esse aumento da produção de charque, onde agora o valor do gado é agregado não só o couro, mas a carne, onde é deflagrado o ciclo do ouro, onde o gado gaúcho ou o gado sulino vai até Minas Gerais, isso vai fazer com que lá no Rio Grande do Sul se aumente de forma considerável o uso da mão de obra escrava africana. Inclusive tem alguns livros que citam o Rio Grande do Sul como o purgatório dos escravos. Por quê? Porque os escravos trabalhavam com sal. Pessoal, trabalhar diretamente com sal é um serviço extremamente insalubre. O que é insalubre? É um serviço que faz mal à saúde. Então, a partir do momento que há essa grande produção de charque visando o mercado lá do ciclo da mineração, há um aumento considerável da mão de obra escrava africana. E como esse africano trabalha com sal, alguns historiadores citam o Rio Grande do Sul da época, século XVII, principalmente o século XVIII, como o purgatório dos escravos. Purgatório, pessoal, para quem não é muito religioso, seria aquela fase entre o inferno e o céu, o purgatório. Então, provavelmente não era uma realidade de vida nada boa para os escravos africanos que trabalhavam com o chá. Um outro detalhe, quando o ciclo da mineração é deflagrado, certo? Então, obviamente, a circulação de dinheiro no Rio Grande do Sul vai aumentar.
vai aparecer ali no final do século XVII, início do século XVIII, os estancieiros, os latifundiários. O que significa isso? Portugueses ou descendentes de portugueses muito ricos que vão começar a se apropriar de uma grandíssima quantidade de gado, vão cercar as suas estâncias. Estância no Rio Grande do Sul é um latifúndio, e ali surge os, vamos chamar assim, os senhores de engenho do Rio Grande do Sul. Os estancieiros, pessoal, os latifundiários, criadores de gado, produtores de gado, que vão surgir no final do século XVII, principalmente do século XVIII, eles vão ter o mesmo poder no Rio Grande do Sul ou no sul do Brasil que os senhores de engenho tinham no nordeste do Brasil. Então seria, entre aspas, os senhores de engenho do sul ou do Rio Grande do Sul. E tudo, pessoal, todo esse boom do gado, esse aumento da produção, esse charque, esse aumento da mão de obra escrava, esse surgimento dos estancieiros, tudo isso se deve à deflagração do ciclo da mineração no final do século XVII e principalmente no início do século XVIII, graças ao trabalho realizado pelos bandeirantes de prospecção. Perfeito? Não esqueçam disso. E tudo isso aqui, pessoal, vai, obviamente, colaborar com o povoamento do interior do Rio Grande do Sul. Esse é um mapa bem, pessoal, bem explícito, tá? Aqui tem verde, aqui tem vermelho. Isso aqui são rotas que foram utilizadas para levar o gado até São Paulo. Pessoal, São Paulo, nesse período do ciclo da mineração, São Paulo ainda não era São Paulo que a gente conhece, com cidades gigantescas. Era uma província pobre, não era uma província ou uma capitania rica. Mas os pastos de São Paulo, eles eram utilizados pelos vaqueiros do Rio Grande do Sul ou do sul do Brasil para engordar o gado. Vocês imaginem, né, que o gado vai fazer toda essa viagem aqui, então ele passa o Rio Grande do Sul, que é um estado grande, Santa Catarina, Paraná, ele chega em São Paulo, pessoal, obviamente mais magro, gasta calorias e ele cansa. Então, aqui em Sorocaba, Itapetinga, Itapeva, Itararé, eram regiões onde esses vaqueiros aqui do sul utilizavam para engordar o gado e para vender o gado. Aí o gado daqui, ele partia direto para Minas Gerais. E se a gente observar, no meio de todas essas trilhas vão aparecer, Rio Negro, Lapa, Palmeira, Castro, Palmas, Xanxerê, que é catarinense, Chapecó, Curitibanos, Lages, União da Vitória, Araranguá. Pessoal, tudo isso são cidades que surgiram no caminho das tropas. O que é tropa, professor? O caminho é quando os vaqueiros gaúchos levavam o gado até São Paulo com destino a Minas Gerais, a gente chama de tropa. Então, esse caminho percorrido pelos vaqueiros com os gados, nós chamamos caminhos das tropas. E por esses caminhos, em vários estados, surgiram vários municípios. Então, atividade pecuarista que foi deflagrada no Rio Grande do Sul, que vai se fortalecer graças ao ciclo da mineração, ela não só colabora com o povoamento do interior do Rio Grande do Sul, mas com o interior de Santa Catarina, com o interior do Paraná e com o interior de São Paulo. Então, seja no Nordeste, seja no sul do Brasil ou até um pouco no sudeste do Brasil, a pecuária foi uma atividade que colaborou com o povoamento dessas regiões, principalmente, pessoal, principalmente a partir da deflagração do ciclo do ouro, especialmente no início do século XVIII. E um outro detalhe, esse vaqueiro aqui, pessoal, que vai levar o gado gaúcho lá para São Paulo, lá para Minas Gerais, nós chamamos de tropeiros, por isso o nome tropas, passagem das tropas, o caminho das tropas, porque esses vaqueiros gaúchos lá do Rio Grande do Sul, eles se chamavam os tropeiros. Como no Nordeste também não eram mão de obra escrava,
eram mão de obra assalariada ou trabalhavam em troca de gado, cavalo ou terras. Seja no Nordeste, seja no Sul, o vaqueiro, aqui chamado de tropeiro, não era mão de obra escrava, mesmo que ele fosse índio, mesmo que ele fosse negro. Beleza, galerinha? Povoamento do norte do Brasil. Então a gente viu, pessoal, o povoamento do interior do Nordeste. Nós analisamos o povoamento do interior do Rio Grande do Sul, do interior de Santa Catarina, do interior do Paraná, um pouco de São Paulo, e todos tiveram relação com a pecuária. O norte não é assim. Professor, norte do Brasil? Sim, pessoal. Pará, Amazonas, Tocantins, Amapá, Roraima ou Roraima, Acre e Rondônia. Isso é o norte do Brasil. O povoamento, pessoal, todos nós sabemos, e se vocês tiverem dúvidas, perguntem ao professor de geografia. Até hoje, pessoal, no século 21, a região norte do Brasil é uma região que ela compreende a floresta amazônica. A floresta amazônica, meus queridos, não está localizada só no Brasil. Tem na Colômbia, tem no Equador, tem no Peru, mas o Nordeste, o norte do Brasil, aliás, ele compreende uma grande parte da floresta amazônica. E o norte do Brasil, pessoal, até os dias de hoje, século 21, é uma região onde a densidade demográfica é muito pequena. Se um dia vocês tiverem curiosidade, pesquisem um mapa, pessoal, do Brasil, um mapa relativo à densidade demográfica. Lá vocês vão observar o quê? Onde no norte, professor, que é uma densidade maior? Belém e Manaus. Ponto. Em quais regiões do norte a gente vai encontrar grandes populações ou uma alta densidade demográfica? Belém e Manaus. Acabou. A densidade demográfica até hoje no norte do Brasil, ela é muito, muito, muito baixa. Mas não dá para dizer que o norte também não foi, ele foi colonizado, apesar de até hoje, pessoal, a gente não pode esquecer que a floresta amazônica, mesmo hoje, ela é uma região extremamente inóspita. O que é uma região inóspita, professor? É uma região difícil de se viver, é perigosa, não é fácil se viver na floresta amazônica. Mas fora de Manaus, fora de Belém, há pequenas cidades, há as populações ribeirinhas que moram no meio da floresta, porque mesmo sendo uma área inóspita, lá no século XVI e XVII, os portugueses conseguiram, mesmo que pouquinho, colonizar o interior do norte do Brasil. Até porque, pessoal, se a gente observar, se a gente pegasse agora o mapa relativo ao Tratado de Tordesilhas, essa região aqui era espanhola. Por que hoje é Brasil que fala o português? Porque lá no século XVI e XVII, apesar de existir o Tratado de Tordesilhas que nunca foi obedecido na prática, tá? Os portugueses, com a ajuda dos jesuítas, missões jesuíticas, português, né, conseguiram colonizar o norte do Brasil. Um pouquinho, mas conseguiram. Levaram a cultura portuguesa até lá, levaram o idioma português até lá, levaram a religião cristã até lá, numa área que seria dos espanhóis, tá? E obviamente o que vai colaborar, pessoal, com essa colonização do norte do Brasil ou da floresta amazônica são a instalação de missões jesuíticas, né? Então o jesuíta fala o português ali, vai ensinar para o índio o português, vai ensinar a religião cristã. E a busca pelas drogas do sertão. Pessoal, drogas do sertão é uma denominação muito genérica. Então ela engloba baunilha, que é um tempero, cacau, ervas medicinais, látex, que faz a borracha, urucum, que é uma planta uma planta comestível. Então, drogas do sertão, pessoal, é especializada em uma infinidade de coisas que nós chamamos de drogas do sertão, que no mercado internacional tinham algum valor. Eram muitas coisas, pessoal, que se encontrava na Índia, os portugueses encontravam aqui, no norte do Brasil, e chamavam de drogas do sertão. E isso vai levar os portugueses a fazerem expedições adentrando a floresta amazônica atrás das drogas do sertão,
ia colaborando com a colonização daquela região, mesmo que pouquinho. Só que por que essa colonização se tornou maior? Primeiro, pessoal, como a gente falou no início, o norte é a floresta amazônica. Então, fazer uma expedição na floresta amazônica hoje, século XXI, mesmo com GPS, mesmo com internet, é perigoso. É muito perigoso. Mesmo hoje, no século XXI, a região da floresta amazônica é uma área inóspita. Imagina fazer expedições na floresta amazônica do século XVI e do século XVII. Então, além de ser uma área extremamente inóspita, essas expedições custavam muito dinheiro a quem fazia as expedições e principalmente a coroa portuguesa. Então não compensava o lucro das drogas do sertão com o alto custo das expedições. Mas elas, pessoal, de uma forma ou de outras, elas colaboraram sim com o povoamento efetivo da região norte, tanto que em 1616 foi fundada a cidade de Belém, capital do Pará, e em 1669, século XVII, foi fundada a capital do estado do Amazonas, a cidade de Manaus. Então, mesmo não sendo densamente povoada, tá? Os portugueses sim conseguiram, ali no século XVII, um certo povoamento da região norte ou da floresta amazônica. Então, se vocês observaram, pessoal, até agora o que a gente falou sobre o povoamento do interior do Nordeste, sobre o povoamento do interior do sul do Brasil e um pouquinho de São Paulo, e o povoamento da floresta amazônica. Povoamento da floresta amazônica. Aqui a pecuária não se destaca, beleza? Hoje sim. De forma bem rápida, tá, pessoal? Bem rapidinho, já que a gente está falando de século XVIII, de século XVII, ali no século XVIII que o nosso próximo assunto é o ciclo da mineração, tá? Então eu não posso deixar de falar agora. Se a gente olhar esse mapa, professor, esse aqui é o mapa do Brasil, mas tem algumas falhas. Pessoal, o Tratado de Tordesilhas, as capitanias hereditárias, elas existiram no papel durante muito tempo. A gente sabe, pelo Brasil Colonial Parte 2, que as capitanias hereditárias desde o início já não funcionaram. O Tratado de Tordesilhas estava no papel, mas ninguém obedecia. Então, na prática e na teoria, esses dois tratados vão ser extintos, as capitanias hereditárias e o Tratado de Tordesilhas, na metade do século XVIII. Tá? Em 1750, pessoal, vai ser assinado entre portugueses e espanhóis o Tratado de Madrid. Madrid é a capital da Espanha. Esse tratado, assinado entre Portugal e Espanha em 1750, vai dar a fisionomia ao Brasil mais ou menos a mesma que ela tem hoje. Então, a partir do Tratado de Madrid, os portugueses, num acordo com os espanhóis, vão passar a ter controle sobre uma área que hoje seria quase igual a que é o mapa do Brasil. Se vocês forem pesquisar, pessoal, virão mais uns dois tratados em frente, porque um não vai aceitar aqui, um não vai aceitar ali, mas de forma geral, mesmo os dois tratados que vêm logo em seguida, esse é o principal. Esse é o tratado que vai dar mais ou menos a fisionomia do Brasil do que ele é hoje, o Brasil português. Tirando o Acre, um pouquinho do Mato Grosso do Sul, de Santa Catarina, aqui em cima, né? Mas é mais ou menos o Tratado de Madrid, metade do século XVIII, o auge do ciclo da mineração. Esse tratado vai dar origem quase ao que é o Brasil hoje, né? Territorialmente falando. Beleza? Pessoal, para a gente finalizar, tá? Na nossa próxima videoaula, o nosso foco é o ciclo da mineração. Pessoal, o ciclo da mineração ele é deflagrado no final do século XVII, mas o auge dele é o século XVIII, principalmente de 1701 até 1750, 1760. Isso aqui é um mapa, mais ou menos, pessoal. Essas áreas em amarelo são as áreas, tá, aonde os bandeirantes de prospecção encontraram ouro e diamante, mas principalmente ouro. Mas o ciclo da mineração ele vai se destacar aqui, ó, na região do que hoje é o estado de Minas Gerais.
O ciclo da mineração, pessoal, diferente do pau-brasil, diferente do ciclo da cana, ele vai trazer uma transformação de cunho político, de cunho social, principalmente de cunho econômico no Brasil. É um divisor de águas, é o Brasil antes do ciclo da mineração e o Brasil depois do ciclo da mineração. Tá? E eu vou mostrar o porquê. Não é o nosso foco agora, pessoal. Só vou dar algumas características desse ciclo, que é a nossa próxima vídeo aula, beleza? Opa! Pessoal, algumas características, tá? Então, como eu já falei antes, os responsáveis pelo ciclo da mineração, bandeirantes de prospecção, né? Bandeirismo, atividade surgiu lá em São Vicente. O polo econômico do Brasil deixa de ser o Nordeste e se torna a região Sudeste, porque o ciclo é em Minas Gerais, mas em função do ciclo da mineração, a região do Rio de Janeiro e de São Paulo cresce. Lembra de São Paulo atrás, pessoal? Onde eram levado gado, onde ele era engordado, onde ele era vendido. Então, o ciclo acontece em Minas Gerais, mas acaba prosperando, desenvolvendo toda a região Sudeste, que passa a ser o polo econômico do Brasil colonial. Pessoal, aqui assim, ó, há o aumento da mão de obra assalariada. Mão de obra assalariada no ciclo da cana era desse tamanho, a mão de obra escrava era desse tamanho. A mão de obra escrava, pessoal, no ciclo da mineração, ela vai continuar sendo a maioria. Vai até haver um aumento no tráfico de escravos. Só que de forma simultânea, vai haver um aumento da mão de obra assalariada em função do ouro. Então, a mão de obra escrava no ciclo da mineração, a mão de obra escrava africana, continua a ser a maioria, mas há um aumento substancial da mão de obra assalariada. Isso causa, pessoal, na região Sudeste principalmente, um aumento na circulação de dinheiro, no capital de giro, desenvolvendo, além do comércio do ouro, outras atividades comerciais atreladas ao ouro, e não é só o gado. O ouro de aluvião, pois eu vou explicar na próxima, o nosso ouro, pessoal, dali do nosso ciclo, ele não exigia, não era um ouro de profundeza, que tinha que cavar, achar uma mina, trazer mecanismos grandes. Não, o nosso ouro, pessoal, ele era encontrado na encosta de um rio. Esse ouro de superfície, ele é chamado de ouro de aluvião. Só que como ele é facilmente encontrado, ele também facilmente acaba. Por isso que o nosso ciclo da mineração, se comparado ao espanhol, o nosso ciclo é bem menor, porque o nosso ouro é de aluvião. O ouro na América Espanhola era de profundezas. Tá? A capital deixa de ser Salvador e passa a ser o Rio de Janeiro, centralização econômica no Sudeste. Há um desenvolvimento de outras atividades comerciais, e o maior exemplo foi, acho que eu dei antes, pessoal, a atividade pecuarista no Nordeste, e principalmente a atividade pecuarista no Rio Grande do Sul, que após o ciclo, durante o ciclo da mineração, vai desenvolver não só Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Então vai haver, pessoal, um aumento, ciclo da cana, só o Nordeste. O ciclo da mineração já vai desenvolver uma grande quantidade de outras regiões do Brasil. A colônia Brasil, pessoal, se tornará uma colônia extremamente próspera, com uma burguesia mais fortalecida, com uma classe intermediária entre escravo e os proprietários maior, uma colônia mais autônoma, uma colônia que começa a pensar em emancipação. Só falei isso para a gente pensar, pessoal. Tá? E para finalizar, pessoal, uma das principais características do ciclo da mineração vai ser a carga tributária, implementada pela coroa portuguesa, que vai se interessar muito pelo ouro brasileiro, e a implementação do imposto chamado quinto. Não vou explicar agora, pessoal, mas esse imposto é muito famoso. Tá? E para a gente encerrar de forma definitiva, tá, pessoal? Eu botei aqui uma jazida. Então, se a gente observar, a maioria dos trabalhadores são negros, então isso mostra a mão de obra negra continua a ser a maioria, mas junto com ela há um aumento significativo da mão de obra assalariada. Então, pessoal, para finalizar, na nossa próxima aula, ciclo da mineração, a transformação social, política e econômica do Brasil vai ser
gigantesca, e inclusive, pessoal, com o aparecimento dos primeiros movimentos de cunho emancipacionista. Mas isso agora é uma outra história. Galerinha, espero que vocês tenham gostado, tá? Nosso próximo vídeo aula é o ciclo da mineração. Curtam, se inscrevam e continuem a estudar e continuem a se cuidar, tá? Rapaziada, um abraço, ó. Abração do tio Dani, cuide-se, tá? Um beijão. Tchau, tchau.